Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal dedicado ao livro inspirador A Leis Dinâmicas da Prosperidade de Catherine Ponder. Estamos empolgados por ter vocês aqui, prontos para explorar as profundezas da sabedoria contida neste poderoso livro. Hoje, vamos mergulhar no capítulo 4, onde Catherine nos guia através da lei da criatividade para prosperar. Preparem-se para descobrir como liberar a criatividade interior e transformá-la em uma ferramenta poderosa para manifestar a prosperidade em nossas vidas. Vamos juntos desvendar os segredos deste capítulo e aprender como podemos cultivar a nossa própria prosperidade através da expressão criativa. É uma jornada emocionante que estamos prestes a embarcar, então vamos começar com entusiasmo e mente aberta. Mais uma vez, bem-vindos a todos, e que esta jornada seja repleta de aprendizado e crescimento para todos nós. Capítulo 4. Lei da criatividade para a prosperidade. Vamos agora trabalhar para a prosperidade. Agora que você formou um vácuo, você está preparado para preenchê-lo por novos e valiosos bens. Usando a lei da criatividade para a prosperidade. Na verdade, a lei da criatividade para a prosperidade diz respeito às 3 medidas que serão abordadas neste capítulo e nos 2 subsequentes. 1. Há de se traçar um plano, anotar detalhadamente o que se deseja com relação àquele plano e ir constantemente aumentando-o. 2. Imaginar que esses planos já se realizaram na sua vida. 3. Sempre afirmar que eles serão realizados da melhor forma possível. Contudo, a primeira parte da lei da criatividade para a prosperidade, conforme é abordada neste capítulo, é da mais alta importância pois, sem se ter um plano e as devidas anotações sobre ele, as outras 2 medidas serão inúteis. Desejo forte é força para o sucesso. A primeira medida na lei da criatividade para a prosperidade é a de se desejar e de se ter a capacidade para fazer algo construtivo com relação àquele desejo. Há pouco tempo, um negociante me disse que havia chegado à conclusão que, quando um freguês expressava um firme desejo de adquirir certos produtos, ele sempre achava melhor vender o que o freguês desejava. Disse ainda que, embora ele achasse que poderia haver outros produtos que pudessem convir mais para seu cliente, se este já tinha resolvido e realmente desejava o que escolhera, ele nunca tentava demovê-lo, pois ele considerava ser o desejo algo de muito forte. Ele declarou que um forte desejo denota fé no produto, o que quase sempre, e na maioria dos casos, dá satisfação. Um verdadeiro desejo não pode ser nem fraco nem indiferente. Ele é intenso e forte. Se um forte desejo se desenvolver e se manifestar de forma adequada, sempre trará consigo a força para o êxito. Quanto mais forte for o seu desejo para seu bem-estar, maior será a força que ele trará para produzir aquele bem-estar para você. Ao aconselhar pessoas que me procuravam para resolver os seus problemas, compreendi que um verdadeiro desejo destrói tudo que estiver impedindo sua realização. Um verdadeiro desejo é, sem dúvida, a primeira medida a se tomar para resolver nossos problemas e para que comecemos a trilhar o caminho para a prosperidade. De que maneira poderemos liberar nossos mais entranhados desejos para a prosperidade e para o êxito? Centralizando nossa atenção em um grande objetivo de cada vez. Um grande objetivo sempre traz consigo um certo número de desejos menores, que serão automaticamente satisfeitos, quando o maior for alcançado. Os psicólogos estão de acordo de que influenciamos as pessoas e os acontecimentos, se tivermos grandes desejos e grandes objetivos. É como se todas as pessoas e todas as coisas se sincronizassem subconscientemente com nossos grandes desejos e objetivos, e trabalhassem no sentido de nos ajudar a alcançá-los. O que é surpreendente sobre isso é que há milhões de pessoas que desejam o sucesso, mas são poucas as que realmente sentem um desejo forte e intenso. Estas se contentam em se deixar, preguiçosamente, levar numa correnteza de pequenos acontecimentos e pequenas expectativas. Quando se encontra alguém que está realmente progredindo na vida, é porque ela é uma pessoa que deseja intensamente alcançar o que há de melhor e a mais alta posição na vida. Uma das expressões fundamentais, que sempre peço que seja usada a fim de aumentar e intensificar a elaboração de nossos desejos é: eu desejo o melhor e o que há de mais importante na vida e agora eu atraio o melhor. E o que há de mais importante para mim? Anote os seus desejos. A lei da criatividade para a prosperidade significa que, ao invés de reprimir os seus mais profundos desejos, como se eles fossem inatingíveis, pode-se expressá-los de maneira construtiva decidindo o que você realmente deseja. E, depois, fazendo algo muito simples mas bastante eficaz, anote o que você deseja.
Isto quer dizer que você deve fazer uma lista ou planificar o que você deseja, tendo em mente que você pode modificá-los, revisá-los, reformulá-los e reestruturá-los à medida que seus desejos se modifiquem. A ideia de escrever o que se deseja e o que planeja torna a mente mais clara sobre aquilo que você deseja. As nossas mentes só produzem os resultados que esperamos quando damos a elas ideias precisas com as quais ela possa trabalhar. Externamente, muita gente se esforça para conseguir a prosperidade, mas não consegue porque tem medo de definir os seus pensamentos e seus desejos. Essa gente quer viver melhor e ter mais dinheiro, porém nunca tem ideias definidas sobre o que quer e como viver melhor, ou de quanto mais dinheiro necessita. Na verdade, muita gente hesita em tomar uma decisão, com receio de que possa estar dizendo a Deus o que deve ser feito. Contudo, como o Dr. Emile Cade escreveu, o desejo é Deus batendo à porta de nossa mente, tentando nos trazer a maior das prosperidades. Se você abafa os seus mais profundos desejos, eles não poderão realizar-se de maneira construtiva e, muitas vezes, se fazem sentir da maneira destrutiva, manifestadas por tendências neuróticas, fobias, tensão ou mesmo repressões, dando lugar ao alcoolismo, doenças mentais, uso de drogas, desequilíbrio sexual e outros comportamentos negativos. A força que existe em se anotar nossos desejos e objetivos me foi provada por meu antigo chefe, Joe Talley, há alguns anos atrás. Certa vez, logo após ter sido derrotado num debate no Congresso, em lugar de sentir pena de si mesmo, ele imediatamente tratou de formular um novo plano. Ele expressou o desejo de possuir um maior número de escritórios de advocacia de uma firma com 5 ou 6 sócios, ao invés de apenas 2, e de aumentar a renda mensal da firma nos próximos 5 anos. Naquela época, eu não sabia que esse era um dos métodos mais poderosos para se alcançar o sucesso. Ele me parecia bastante insignificante. No entanto, o plano que ele traçou por escrito se corporificou e se realizou. A firma de advocacia gradualmente se transformou numa organização com 5 sócios, sendo que cada advogado se especializou num ramo jurídico diferente. Mudaram-se das 2 pequenas salas que ocupavam para um novo e espaçoso local, ocupando todo o andar de um moderno edifício. Nada é tão bem sucedido como o sucesso foi, sem dúvida, revelado para Joe Talley depois que ele formulou um plano, teve coragem de anotá-lo, começando a se encaminhar na sua direção. A prosperidade é consequência de um plano. A história que vou relatar de um corretor da bolsa vem provar, ainda mais, o poder de se formular planos para a prosperidade e para o sucesso. Há alguns anos atrás, o presidente de uma grande corporação morreu. Naquela época, a corporação se encontrava em dificuldades financeiras. Seu vice-presidente, até então considerado bastante importante no setor financeiro, tomou a gestão da firma. Imediatamente a firma começou a prosperar e, hoje em dia, as suas ações são as mais cotadas no mercado e as suas vendas ultrapassaram as de todos os seus concorrentes. O segredo para essa prosperidade? Muito bem, esse vice-presidente tinha, durante anos, elaborado um plano que ele julgava prudente para o crescimento e a prosperidade dessa empresa. No dia em que se tornou presidente, ele tirou seu plano da gaveta da escrivaninha e começou a pô-lo na prática. Hoje em dia, a firma não tem mais as dívidas que a estavam afundando cada vez mais. Pelo contrário, ela é uma das mais prósperas do país. Ele provou que a prosperidade é a consequência de um plano. A prosperidade é a consequência de pensamentos e de ações premeditadas. Uma vida próspera não é feita ao acaso. Assim como a construção de uma ponte ou de um edifício, ela é a consequência de um planejamento. Sem deliberação e sem planejamento, não se poderá conseguir resultados prósperos em bases firmes e permanentes. A lei da criatividade para a prosperidade foi a que os meus alunos das aulas sobre prosperidade melhor assimilaram. Muitos dos homens de negócios que frequentaram essas minhas aulas declararam que apenas com essa lei eles tinham podido fazer que os seus esforços anteriores para a prosperidade produzissem resultados surpreendentes. Por muito tempo eles tinham se esforçado bastante, mas não de maneira explícita e bem definida. Foi então que eles compreenderam que não deviam ter receio de pedir o que realmente desejavam. A Bíblia promete: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, de bateis e abri-se-vos-á. Mateus 7h07. Você talvez esteja pensando que não tem absoluta certeza daquilo que quer
Que o que você deseja não está bem definido ainda. Se for assim, comece simplesmente a pensar sobre os seus desejos, sobre o que você gosta ou gostaria de fazer, ou então, comece fazendo uma lista de todas as coisas das quais você deseja se livrar. Dirija-se, então, à sua lista, dizendo: isto também passará ou que tudo isto se acabe. Um homem que conheço e que trabalha no ramo de material elétrico agiu dessa maneira. O seu sócio havia morrido há alguns meses, deixando a parte que lhe cabia nos negócios das mãos de herdeiros que se negavam a cooperar, mas não queriam vender a parte que lhes coubera, nem comprara do sócio. Quase em desespero, esse homem começou a pôr em prática o pensamento promissor, pois seu principal desejo era ou de comprar a outra parte do negócio, ou de vender a sua. Ele queria apenas sair daquela situação que estava dando prejuízos à firma, terminando assim, com uma situação desagradável, confusa e incerta. Um mês depois de ter feito suas anotações para que aquela situação tivesse fim, foi informado pelos advogados que os herdeiros queriam vender a parte deles. A transação foi levada a efeito sem demora. Uma fórmula para a prosperidade. Durante uma recente crise, um grupo de homens de negócios que tinha aplicado juntamente comigo o pensamento promissor fez o seguinte: anotaram tudo o que desejavam que acontecesse dentro de um período de 6 meses e o que desejavam conseguir em cada um daqueles meses. Todas as semanas, eles aumentavam ou mudavam a relação dos seus desejos, de acordo com as suas inclinações. Em alguns casos, eles mudavam completamente aquela relação, aumentando o número de seus desejos, ou eliminando outros que não mais os interessavam. Todas as semanas eles traziam suas listas para a classe, cada um deles mantinha sua lista em completo sigilo. Quando começávamos as nossas aulas, cada um segurava sua lista, e todos declaravam em uníssono: eu sou o rico filho de um pai amoroso. Tudo o que o pai possui é meu para ser compartilhado e desfrutado. A inteligência divina me mostra agora como reivindicar a riqueza, a saúde e a felicidade que me foram concedidas por Deus. A inteligência divina está, neste momento, abrindo caminho para minhas bênçãos imediatas. Tenho fé que tudo o que é meu pelo direito divino agora vem a mim em abundância. Minhas ricas bênçãos não interferem na prosperidade de ninguém, porque a rica essência divina é ilimitada e está em toda parte para que todos a usufruam. Não existem obstáculos. Aquilo que não for para minha maior prosperidade agora desaparece e eu não mais o desejo. Os meus desejos, recebidos de Deus, estão sendo totalmente realizados pela própria vontade maravilhosa de Deus. Ensinou-se também aos alunos a rezarem e darem as suas ações de graças. 15 minutos por dia. Esse assunto será abordado no 6º capítulo, com relação às listas dos seus desejos e, diariamente, se ocuparem com elas. Revisando-as, mudando-as ou aumentando-as, pedimos também que eles fossem bem precisos, isto é, mencionassem claramente quanto desejavam ganhar por dia, por semana ou por mês. Eles foram também instruídos a estipularem um limite de tempo e datas precisas nas quais queriam que seus desejos fossem realizados. Dissemos também a eles para não se preocuparem de que maneira iriam conseguir os bens que desejavam e para não ficarem em dúvida nem descrentes. Ao invés disso, eles deveriam se ocuparem, com aquelas simples medidas, por em prática as leis da criatividade para a prosperidade. Os resultados que eles conseguiram foram fabulosos. Tenho também recebido cartas de todo o mundo de pessoas que leram sobre essa lei da criatividade para a prosperidade e que a haviam posto em prática com os mesmos fabulosos resultados. À medida que o grupo elaborava suas listas, fazendo revisões ou alterando-as, invocávamos sempre as palavras de Goethe: o que você pode fazer e o que você pensa que pode fazer, comece a fazê-lo. Ser destemido é ter geniosidade, força e magia. Sempre afirmávamos: o que podemos conceber, podemos alcançar com a ajuda de Deus. Tínhamos sempre em mente a seguinte verdade: todos os obstáculos se apressam em sair do caminho daquele que sabe o que quer, o mundo todo apoia aquele que tenta subir na vida. Parece haver um poder quase mágico quando meditamos sobre os nossos desejos, externando-os construtivamente, anotando-os, estabelecendo a época em que queremos que eles se realizem, então, rezando para que a vontade de Deus interceda.
Isto lhe parece demasiado simples para poder dar resultado? As grandes verdades e os mistérios imponderáveis muitas vezes parecem simples. Na verdade, são tão simples que uma pessoa normal pode não notar, preocupada que está em querer compreendê-los por meios mais complexos. Escreva uma carta a Deus. Uma mulher de negócios invocou a lei da criatividade para a prosperidade de maneira um pouco diferente. No primeiro dia do ano, ao invés de se propor a tomar várias resoluções para o novo ano, escreveu uma carta a Deus. Relacionando tudo o que desejava, colocou depois a carta selada dentro de sua Bíblia. No fim do ano, ela me mostrou a carta na qual estavam relacionadas muitas coisas. Todos os seus grandes desejos tinham se realizado. Ela era viúva e tinha expressado o desejo de se casar novamente. Quase no fim do ano eu havia realizado uma cerimônia religiosa íntima para ela e para seu noivo, a quem ela havia sido apresentada por amigos, depois de ter anotado esse desejo. Ela havia, também, expressado o desejo de ter uma casa melhor. Seu noivo lhe deu uma. Outros de seus desejos eram o de 4. 1. Conseguir um emprego melhor. No meio do ano isto também aconteceu, um cargo agradável, interessante e muitíssimo bem remunerado. Eu preciso, no entanto, preveni-lo, seja honesto consigo mesmo ao anotar os seus desejos. Expresse, como fez aquela mulher, seus sentimentos mais profundos. Não escreva aquilo que alguém possa querer para você ou aquilo que pensa que deveria desejar. Se você realmente deseja resultados felizes, seja honesto consigo mesmo e com seu pai. Conheço uma outra mulher de negócios que escreveu uma carta similar a Deus no primeiro dia do ano, mas ao invés de anotar seus grandes e profundos desejos, relacionou, de maneira indiferente e irresoluta, alguns desejos menores e superficiais. As coisas que estavam realmente atormentando seu coração não foram sequer mencionadas. E nada aconteceu. Por ter deixado encerrados em seu coração seus mais profundos desejos, não houve passagem através da qual a essência de Deus pudesse fazer jorrar seus valiosos benefícios. Um pai amoroso sempre deseja a você o melhor daquilo que você agora tem de bom. Por estar o reino dos céus a seu alcance, e se você deseja a ajuda de Deus para usufruí-lo, o mínimo que você pode fazer é ser honesto para com ele e para consigo mesmo. Se assim não for, você bloqueia qualquer possibilidade de realização. Você, possivelmente pode estar pensando, sim, mas o que acontecerá se os meus desejos não forem assim tão elevados? Mesmo assim devo ser honesto e relacioná-los. Mas sem dúvida, pois sendo honesto você os estará liberando, ao invés de estar reprimindo, à medida que você os libera e os enfrenta, um pai amoroso estará pronto para ajudá-lo a consegui-los. Percebi que essa verdade fundamental surtia efeito ao aconselhar pessoas que necessitavam de uma ajuda espiritual, mas que poderiam estar sentindo que seus problemas eram embaraçosos ou chocantes. Elas falavam dos seus problemas menos importantes, mas deixavam bem guardadas dentro de si as coisas que realmente estavam incomodando. Foi somente quando chegaram ao âmago dos seus problemas que a resposta e a solução divina puderam manifestar-se. Faça diariamente uma lista. O metido de criatividade em se anotar os nossos desejos provou ser tão eficaz para uma amiga que tinha uma escola para modelos, que ela gravou em fita instruções explicando como fazer as listas, como fazer as revisões diárias, etc. Ela usa a fita como parte do programa de sua escola. Qual foi o resultado? Muitas de suas alunas conseguiram o trabalho que haviam escolhido em programas de moda tanto pela televisão como pelo rádio, após terem conscientemente feito listas pormenorizadas do trabalho que desejavam, do quanto queriam ganhar, do número de horas que desejavam trabalhar e das condições de trabalho que esperavam conseguir. 4. 2. Outra maneira, simples mas eficaz, para se invocar a lei da criatividade para a prosperidade é a de começar e terminar seu dia fazendo anotações e listas. De manhã, eu sempre fico calmamente sentada por alguns minutos, quase sempre com uma xícara de café, enquanto penso sobre o dia que vou viver e sobre as grandes e pequenas coisas que desejo que sejam realizadas para mim e para os outros. Faço uma lista das coisas que desejo que aconteçam. Isto leva apenas alguns minutos, que eu considero ser um tempo bem gasto, pois sinto poder ter controle do meu dia.
Sempre redijo uma nota de agradecimentos a Deus no fim de minha relação para que haja perfeita realização e completa satisfação. É extraordinário como tantas coisas me protegem sem que eu faça nada mais do que relacioná-las e dar graças para que elas sejam realizadas com a ajuda divina. Da mesma maneira, no fim do dia eu me ocupo alguns minutos para repassar o que aconteceu durante o dia e escrever bilhetes de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas e pelos benefícios alcançados. Comumente começo também a pensar no dia seguinte fazendo anotações para uma completa realização. Sinto que isso me assegura paz de espírito e uma noite repousante. Cheguei à conclusão que esse método de fazer minhas listas de manhã e à noite era tão gratificante e esclarecedor, porque há sempre mais bênçãos para se relacionar do que se esperava, que agora sinto que me falta alguma coisa se deixo de seguir diariamente esse ritual. Quando me empenho em fazer minha lista, raramente as coisas saem erradas para mim. Muitos usam este método. Se por acaso, o facto de usar a técnica de fazer listas esteja lhe parecendo um tanto banal, posso assegurar que é uma técnica de sucesso usada por pessoas bem-sucedidas, mais do que podemos imaginar, pois elas não apregoam os segredos de seu êxito. 2 famosos engenheiros mostraram-me confidencialmente as cadernetas que guardam no bolso de dentro do paletó, as quais tiram quando as coisas ficam agitadas durante o expediente. Imediatamente, eles fazem anotações de como gostariam que as coisas acontecessem e, assim, no meio de tanta gente que nada suspeita, eles fazem suas anotações e tomam controle da situação. Recentemente, em uma de minhas classes, uma senhora perguntou a seu filho, um jovem executivo, sobre o curso de especialização que ele estava fazendo em sua companhia. Ele explicou que lhe haviam ensinado a usar uma nova técnica psicológica, a fim de resolver seus problemas como executivo. Naquele curso ele havia aprendido que o método moderno mais adequado para resolver problemas era o de se sentar calmamente, escrever sobre o problema, anotar o que ele considerava ser a melhor e mais importante solução, depois rasgar suas anotações e descontrair-se, na certeza de que a solução que havia escolhido, ou algo ainda melhor, iria se manifestar, pois ele havia conseguido chegar a uma solução prática, tanto em 4, 3, sua mente como no papel. Ele ficou bastante surpreso quando sua mãe lhe disse que estava usando aquele método há muitos meses, tendo aprendido em nossas aulas. Os rendimentos de um médico subiram consideravelmente em poucas semanas, depois que ele começou a anotar a soma total que desejava que sua clínica rendesse todas as semanas. Ele havia antes experimentar em termos de rendimentos mensais, mas os números lhe pareceram muito altos para que ele, mentalmente, os aceitasse. Quando ele elaborou seu plano ao nível semanal, pareceu mais fácil para sua mente aceitar a ideia de um aumento de rendimento semanal e assim, seu desejo imediatamente se realizou. Concordo com o que escreveu o livro dos Provérbios, quando ele nos ensina: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, 4. Quando se está tentando obter a graça e a boa compreensão aos olhos de Deus e dos homens, a técnica de escrever o que se deseja é realmente poderosa. Escreva para os anjos deles. Se você deseja compreensão com relação a assuntos financeiros, é bom que você sigilosamente escreva recados às pessoas envolvidas no caso, envelope os célios e coloque-os por algum tempo em sua Bíblia. Os místicos costumam dizer que todos temos um anjo ou um ser superior e que, quando não conseguimos convencer nosso anjo da maneira costumeira, devemos sigilosamente escrever a ele. De facto, os místicos iam ainda mais longe e davam 7 tipos de pessoas com quem é mais fácil tratar de maneira satisfatória, escrevendo-se aos seus anjos, do que tentando argumentar com elas. Você estará talvez pensando, acredito que seja um belo misticismo, mas na prática, como será esse método de se escrever aos anjos? Pois bem, você deve convir que se está tendo dificuldades com alguém é porque não está sendo capaz de convencê-lo pelos métodos usuais. Então, o que você tenha? Perder-se, sigilosamente, tentar convencê-lo através dos seus seres superiores, ou dos seus anjos. Um negociante estava tendo dificuldades em fechar um negócio há muito tempo pendente.
Todas as pessoas envolvidas estavam conformes, com exceção de um homem que vivia mudando de ideia e que parecia totalmente inseguro acerca de tudo. Ele fazia com que as coisas ficassem inseguras, também. Em desespero, o negociante decidiu tentar o método de se dirigir aos anjos por escrito. Parece que o homem que estava atrapalhando era um tímido, apreensivo e sempre com medo de alguma coisa. O negociante, sigilosamente escreveu justamente o oposto, ao anjo. Digamos, João da Silva, eu o abençoo e agradeço por você estar levando esta transação a um bom termo, e que todos os interessados fiquem satisfeitos e abençoados. O negociante escreveu essas palavras 15 vezes, pois havia aprendido que os antigos acreditavam que o número 15 dispersava e destruía as situações difíceis. Alguns dias depois, o negociante fez uma chamada interurbana para me contar que a pessoa que se mostrava relutante o tinha visitado em seu escritório e lhe havia dito: venha ao meu escritório amanhã de manhã, pois os papéis já estarão prontos para serem assinados. Essa situação já se prolongou por muito tempo e estou ansioso por vê-la resolvida. A transação foi rapidamente concluída. Anotações podem pagar dívidas. Outra técnica de anotações realmente proveitosa para saldar dívidas é a seguinte: quando as contas começarem a chegar pelo correio, ao invés de ficar intimamente revoltado, escreva nos envelopes: dou graças para seu total e imediato pagamento. Você será imediata e totalmente paga através dos ricos caminhos da essência divina. Quando as contas se acumulam, é também interessante se fazer uma lista das mesmas e a quanto montam e, ao lado e embaixo de cada uma, escrever as mesmas palavras com relação ao seu pagamento imediato. Certa vez, um negociante trouxe uma pasta cheia de contas a pagar e me perguntou: de que maneira posso usar o pensamento promissor para pagar estas contas? Algumas já datam de alguns meses. Nós então, nos sentamos por mais ou menos 1 hora, fazendo listas das importâncias devidas e a quem eram devidas, relacionando em primeiro lugar as mais antigas e as mais urgentes. Depois, transcrevemos as palavras acima mencionadas sobre seu imediato pagamento. Como fosse humanamente impossível saldar aquelas contas de imediato, fizemos então uma outra lista relacionando aquelas que tinham que ser necessariamente pagas em 1 semana e fazendo o seguinte comentário: dou graças para que você seja imediata e totalmente para até o dia, estipulando a data para dali a 1 semana. Uma vez por semana, ele vinha com sua pasta de contas. Pouco a pouco, constatamos que elas estavam sendo saldadas. Levou cerca de 2 meses para ele ficar com todas as contas em dia. Quando isso aconteceu, concordamos que ele usaria a mesma técnica no primeiro dia de cada mês, para que todas as contas fossem pagas em dia. Parece que esse método ajudou a controlar, mentalmente, seus assuntos financeiros. Logo que ele conseguiu um domínio mental, ele pode saldar suas obrigações financeiras em dia. Ai daquele que escrever sobre suas atribulações. Foi Isaías quem aconselhou: ai dos que estabelecem leis iníquas e escrevendo, escrevem injustiça. Isaías 10 horas e 1 minuto. Isto, sem dúvida, se aplica também a assuntos financeiros. O meu conhecido estava em dificuldades financeiras. No início elas não eram tão prementes. Com uma mudança de atitude elas poderiam, sem dúvida, ser facilmente resolvidas. Não. Percebendo isso, devido às suas preocupações, ele começou a escrever detalhadamente a alguns amigos sobre suas dificuldades. À medida que ele exagerava suas dificuldades tanto para si mesmo como para os outros, elas literalmente se acumulavam. Depois que ele começou a aplicar o pensamento promissor à sua situação, foram necessários ainda alguns meses para que ela começasse a melhorar. Ele sentiu que devia deixar de falar de suas atribulações e parar de escrever qualquer coisa de maneira negativa. Quando ele começou a inverter o processo e a, sigilosamente, escrever como desejava que os seus negócios se encaminhassem, pela primeira vez em muitos meses, suas dificuldades começaram a diminuir. Da mesma maneira, quando as coisas se apresentarem adversas, é bom que você, sigilosamente, escreva todos os dias como gostaria que elas fossem. Isso não só ajuda a sua mente a aceitar a melhora que você deseja, mas também é como se o desejo que você escreveu subisse aos céus para ser
subconscientemente sintonizado, a fim de que todos os envolvidos no caso comecem a cooperar e a ajudá-lo. Aqui também, isso pode lhe parecer um tanto místico, mas se ele produz para você bons e práticos resultados, por que hesitar em ser um místico moderno? Controle seu passado e seu futuro. É também proveitoso adquirir-se controle do passado e do futuro, fazendo dose sobre eles um relato por escrito. Ao aconselhar as pessoas, tenho percebido que muitas ainda vivem no passado, lamentando os erros cometidos. No entanto, olhar para trás impede que você olhe para frente e faça progressos tanto no presente como no futuro. Percebi também que pessoas realmente excelentes têm medo do futuro. De qualquer maneira, escreva como você gostaria que as coisas tivessem acontecido com relação aos erros do passado e como você gostaria que sua vida venha a ser no presente e no futuro. Quando se escreve como desejaríamos que os decepcionantes acontecimentos do passado tivessem sido, parece que extirpamos a lembrança de tais acontecimentos. Conheço várias pessoas que passaram por experiências desagradáveis e que telefonaram, escreveram ou foram pessoalmente dizer às pessoas envolvidas no caso que não pensavam mais no incidente e que todos estavam perdoados. Em muitos casos, as pessoas que tinham sofrido amargos ressentimentos e incompreensões restabeleceram um feliz relacionamento. Da mesma forma, se existir algum acontecimento futuro que lhe possa apoquentar, faça um controle mental, relacionando a maneira pela qual você deseja que ele venha a acontecer. Se você tiver transações comerciais sobre as quais não se sente seguro, escreva os nomes de todas as pessoas implicadas e de como você deseja que haja um relacionamento harmônico e de compreensão para que possam dar excelentes resultados. Já que não existe o factor tempo na esfera mental, sua mente pode se projetar para um acontecimento futuro, antecipando a harmonia e os excelentes resultados que deseja, a fim de que tudo corra fácil, rapidamente e com sucesso. Quando compreendemos e treinamos nossa mente para trabalhar por nós, ela se tornará nosso mais excelente servo. Um dos jovens executivos mais bem-sucedidos que conheço contou-me que, quando ainda adolescente, havia delineado um plano para 12 anos de sucesso, o que ele realmente conseguiu. Embora tenha menos de 30 anos. Ele é considerado um homem abastado e, tudo indica que, indubitavelmente, ficará milionário nos próximos 10 anos. A lei da criatividade para a prosperidade pode ser positivamente poderosa para fazer com que os acontecimentos do passado, do presente e até mesmo do futuro possam lhe trazer sucesso e felicidade. Todos nós temos anseios que desejamos ver realizados. Por que não começar calmamente a se juntar a outras inúmeras pessoas e conseguir os maiores bens, através dos métodos de criatividade para a prosperidade? Comece agora, a honestamente se perguntar o que é que você mais deseja. Seja explícito, preciso e sincero consigo mesmo e, depois, escreva os seus mais fortes anseios. Depois, sem contar nada a ninguém, diga a você mesmo que você almeja a divina realização dos seus desejos, e declare: dou graças para a imediata, completa e sublime realização desses desejos. Tudo isto, ou coisas ainda melhores, se concretizarão no devido tempo, de acordo com a generosa bondade de Deus para comigo. Depois, faça diariamente em suas listas as alterações ou as revisões que você julga necessárias. Trabalhe em sua lista pelo menos 15 minutos por dia. Não hesite em persistir neste método tão simples e, depois, se prepare para receber uma avalanche de resultados. Muito mais do que você jamais sonhou virá ao seu encontro. Porque o benévolo universo de Deus almeja que você prospere e seja abençoado. Novamente desejo lembrá-lo do que disse Goethe: o que você pode fazer e o que você pensa que pode fazer, comece a fazê-lo agora. Ser destemido é ter geniosidade, força e magia. Por que não por isso a prova agora? Como me dizia sempre um pensador promissor, percebo que os resultados estão realmente sendo conseguidos, quando começo a me dirigir a eles. Os métodos de criatividade que apresentei aqui são processos simples mas comprovados para ajudar você a começar a se dirigir ao encontro do sucesso. Além do mais, quando você começar a proceder assim, não se surpreenda se o sucesso vier ao seu encontro, quando você estiver em menos da metade do caminho. Agradeço a todos vocês por compartilharem este tempo precioso comigo enquanto exploramos juntos as leis dinâmicas da prosperidade. Que cada palavra trocada aqui possa plantar sementes de abundância e transformação em suas vidas.
Continuem buscando o crescimento pessoal e a realização dos seus sonhos. Até logo, e que a prosperidade esteja sempre ao seu lado. Esse método é realmente poderoso.